Saudações a todos, eu sou Guilherme Branco, professor do curso de graduação em fisioterapia do Unicentro Newton Paiva, e a nossa aula de hoje é sobre infravermelho e ultravioleta, fazendo parte da disciplina de recursos eletrotermofototerápicos. Antes de iniciarmos, é importante nós contextualizarmos. Estamos na terapia termoterapia, e o espectro de energia especificamente é o infravermelho, com o recurso a ser utilizado o infravermelho, uma vez que compressas e parafinas já foram dois recursos abordados em aulas anteriores. Nós sabemos que os agentes térmicos transferem energia para dentro ou para fora do tecido, e essa transferência de energia ela se baseia no gradiente de temperatura, fluindo então de um objeto mais quente para outro menos quente. E quanto maior o gradiente de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre os corpos, mais rapidamente essa energia é transferida. Uma outra possibilidade de geração de energia térmica é a conversão de energia eletromagnética em energia térmica, mas isso nós vamos estudar especificamente dentro do capítulo de diatermias. O infravermelho é uma terapia que está dentro da termoterapia superficial. E os seus principais objetivos são alívio de dor, diminuição da rigidez, aumento da mobilidade articular e o favorecimento de regeneração tecidual. Trata-se de uma radiação eletromagnética com comprimento de onda específico e, naturalmente, ao interagir com os tecidos humanos, nós teremos taxas de absorção e de reflexão dessa radiação. Nós sabemos que a pele humana ela tem taxas de reflexão e de absorção que não são uniformes. As principais fontes de radiação infravermelha naturais é o Sol e as artificiais, geradores luminosos e não luminosos, que são as lâmpadas. A absorção e o calor produzido pela fonte de infravermelho vão depender de pigmentação da pele, vascularidade do tecido, potência da lâmpada geradora, distância da lâmpada ao corpo do paciente e a duração do tratamento. Os principais efeitos biológicos do infravermelho são resultado do aquecimento local do tecido e incluem alterações no comportamento metabólico e circulatório, na função neural e na atividade celular. Do ponto de vista da técnica de aplicação do infravermelho, devemos evitar a exposição aos olhos e sempre que houver possibilidade de serem irradiados, devem ser cobertos para prevenir o ressecamento da sua superfície. A lâmpada deve estar posicionada o mais perpendicularmente possível à pele para que possa ocorrer máxima absorção da energia gerada. Esta mesma lâmpada deve estar entre 50 e 75 centímetros da pele do paciente, e a intensidade do calor gerado vai ser dosada pela sensibilidade térmica do paciente, e vai depender então da potência da lâmpada, da fonte geradora, da distância dessa lâmpada em relação ao paciente e da duração do tratamento. O ideal é que a temperatura permaneça por pelo menos 5 minutos entre 40 e 45 graus, mas a aplicação pode continuar por mais tempo, entre 10 a 20 minutos, dependendo do tamanho do local, dependendo da cronicidade e da natureza da lesão. O indivíduo deve estar posicionado de maneira confortável, com a pele descoberta, limpa e seca. E ao final, a pele deve parecer leve ou moderadamente quente ao toque, com um certo grau de hiperemia sendo observado. Aqui nós temos duas ilustrações de aplicações de infravermelho. Nós temos aqui a distância sendo observada da lâmpada até o corpo do paciente. E nós temos também a tentativa de máxima perpendicularidade da fonte em relação à superfície sendo exposta ao tratamento.
Os principais riscos do infravermelho são as queimaduras, e a dor deve ser parâmetro, nunca deve estar presente. Em relação à aplicação sobre testículos ou próximos à região genital masculina, deve ser feita com bastante cautela, pois pode haver diminuição temporária da contagem de espermatozoides. Com relação ao sistema respiratório, foi identificado em bebês expostos alguns períodos de apneia, e idosos podem ter sintomas de desidratação, especialmente pela redução da pressão arterial, tontura e cefaleia. Podem ser realizadas também queimaduras em córnea, lesões de retina e cristalina. Portanto, a região ocular deve ser bastante protegida. Algumas precauções de segurança e contraindicações para a aplicação do infravermelho. Nós temos segurança elétrica, que deve ser sempre verificada previamente e durante a aplicação da terapia. E pacientes com sensibilidade térmica reduzida ou deficiente, doença cardiovascular avançada, áreas com circulação periférica local comprometida, tecido desvitalizado, tecido maligno na pele, redução do nível de consciência e de cognição, em estado febril, com doenças agudas na pele e na região de testículos, não devem ser submetidos à aplicação do infravermelho. A sensibilidade térmica deficiente, naturalmente, pela dificuldade do paciente em nos dar o feedback quanto à intensidade da aplicação. No que diz respeito à doença cardiovascular e áreas com circulação periférica local comprometida, diz respeito a os efeitos principais, que são efeitos circulatórios promovidos pelo infravermelho. Se existe um comprometimento circulatório, possivelmente os efeitos ou não ocorrerão ou serão deletérios. Naturalmente, o nível de cognição e de consciência reduzido também provoca essa dificuldade de feedback em relação à intensidade da técnica. Mudando agora o tipo de terapia, nós passaremos para a fototerapia e, mais especificamente, o espectro de energia é a ultravioleta pela terapia ultravioleta. A radiação ultravioleta faz parte do espectro eletromagnético e sua absorção é limitada, ficando a cerca de 1 a 2 milímetros da pele humana. A maioria dos efeitos fisiológicos, então, é superficial e se direciona especialmente a distúrbios cutâneos, como acne e psoríase. Os principais, como qualquer forma de energia, os principais efeitos são, ao entrar em contato com a pele, modulados de uma certa maneira pela quantidade de reflexão, de absorção e de transmissão dessa energia. Um ângulo, então, de 90 graus entre a fonte emissora de ultravioleta e a superfície da pele sendo exposta é o ideal, pois 90 a 95% de energia é absorvida com este posicionamento. A maior parte da energia absorvida na epiderme, de 80 a 90%, e o restante, cerca de 20 a 10%, atinge a derme. A absorção dessa fonte de energia provoca o aumento do nível de energia, causando excitação química nas células dos tecidos que são expostos, o que leva às alterações fisiológicas. Essas alterações fisiológicas são resultados de um evento fotoquímico que provoca alteração bioquímica e do metabolismo celular, podendo provocar alterações na síntese de DNA e de RNA, levando a alterações na produção de proteínas e enzimas, tanto do ponto de vista benéfico quanto do ponto de vista maléfico. Felizmente, os mecanismos de defesa protegem os micro-organismos e as células expostas à radiação ultravioleta. Então, a intensidade da terapia utilizada, de ultravioleta utilizada, não provoca os efeitos deletérios dessa alteração de síntese de DNA e RNA. Com relação aos efeitos sobre o tecido humano normal, nós temos uma reação inflamatória aguda local, que é visualizada através do eritema, que é o avermelhamento da pele,
O bronzeamento, que é algo um pouco mais crônico, não é tão imediato, com aumento da pigmentação da pele pela produção de melanina, e o aumento da espessura epidérmica também. Já do ponto de vista sistêmico, nós temos a participação na produção de vitamina D, e aqui nós temos um exemplo de aplicação de ultravioleta na região da face. Observem que os olhos estão protegidos. No que diz respeito à técnica de tratamento, a lâmpada emissora precisa estar limpa, pois a qualidade dos raios de ultravioleta gerados é bastante reduzida quando as lâmpadas e seus refletores estão sujos. Nós precisamos determinar a dose eritemal mínima e precisamos nos preocupar com o posicionamento da lâmpada em termos de perpendicularidade e distância do corpo do paciente. Para determinar a dose eritemal mínima, a gente precisa verificar a eficácia da lâmpada, pois a mesma apresenta vida útil em relação à qualidade da emissão dos raios ultravioletas. Então a gente precisa fazer a avaliação dessa eficácia previamente ao início do tratamento. E isso a gente faz através da sensibilidade cutânea do paciente. Essa dose, então, eritemal mínima, diz respeito ao tempo de exposição necessário para produzir um eritema claro, e usualmente a região utilizada para esse tipo de teste é a região anterior do antebraço. Naturalmente, para esse tipo de teste, o posicionamento do paciente de maneira confortável é fundamental, e nós precisamos usar óculos de proteção, tanto o terapeuta quanto o paciente, e em caso de exposição de tratamento na região próxima à região ocular, nós precisamos solicitar como proteção adicional que o paciente feche também os olhos. O restante do corpo que não vai ser exposto à terapia precisa ser coberto com um lençol ou toalha, isso já é o suficiente para proteção. E nós vamos então posicionar um pedaço de papel com 5 orifícios, de mais ou menos 6 centímetros quadrados, que podem ser circulares ou quadriculados. Esses orifícios estão separados uns dos outros por 2,5 centímetros, e esse pedaço de papel vai ser posicionado sobre a área do teste. A lâmpada precisa estar posicionada a mais ou menos 60 a 100 centímetros do paciente, em 75 centímetros em média, e o mais perpendicularmente possível para evitar a reflexão grande da radiação que está sendo emitida. Cada orifício, então, desse papel que foi feito, ele é recoberto a cada 15 segundos, de modo que a pele seja exposta à radiação por 15, 30, 45, 60 e 75 segundos. O paciente retorna em cerca de 24 horas e a gente observa que as áreas que não apresentaram eritema receberam dose suberitemal, ou seja, não terapêuticas. E as áreas que exibem eritema receberam dose eritemal mínima. Então aqui nós temos um esquema que representa esse papel com os orifícios. Cada um desses orifícios vai estar aberto durante um período de tempo. Então nós teremos uma fonte emissora de ultravioleta e o primeiro aí da esquerda para a direita, no canto superior esquerdo, vai ficar exposto durante 15 segundos. Depois todos são tampados, apenas o de 30 durante 30 segundos. Depois o de 45 segundos, 60 e 75 segundos progressivamente. E aí nós visualizaremos no dia seguinte, na pele do paciente, como mostra essa fotografia no lado direito, que cada orifício que foi exposto apresentou um tipo de resposta em termos de eritema. Após 48 horas, se ainda houver eritema em algum dos orifícios, nós tivemos uma dose eritemal de primeiro grau. Se esse eritema permanecer de 48 a 72 horas, tivemos uma dose eritemal de segundo grau, que é raramente utilizada para tratamento. E se esse eritema persistir por mais de 72 horas, a dose eritemal de terceiro grau foi obtida, e geralmente é patológica, pois promove dano à pele. Nós ficaremos então apenas com a dose eritemal mínima.
As doses, então, de segundo e de terceiro graus são utilizadas para tratamento apenas em casos de infecções cutâneas persistentes, para as quais níveis de intensidade maiores são indicados. A dose de primeiro grau corresponde mais ou menos a 2,5 da dose eritemal mínima e a de segundo grau mais ou menos 5 vezes a dose eritemal mínima. É importante lembrar que a pele humana se adapta à exposição de ultravioleta e então há necessidade de aumentar gradualmente o tempo de exposição em cerca de 5 segundos por aplicação, mantendo-se a mesma distância da lâmpada ao paciente. Da mesma maneira, se o paciente se afasta do tratamento, é importante a gente reduzir em mais ou menos 5 segundos por dia de afastamento a exposição à terapia de ultravioleta, ou então retornar à dose eritemal mínima que foi estabelecida previamente ao tratamento. As principais indicações do ultravioleta são doenças cutâneas, infecciosas ou não. É importante a gente mencionar que o desenvolvimento de antibióticos e outras medicações diminuiu bastante a aplicabilidade do ultravioleta nessas doenças cutâneas. E na atualidade, as condições dermatológicas, especialmente psoríase e acne, ou doenças infecciosas cutâneas de difícil tratamento, como em úlceras de decúbito, que nós teremos a aplicação mais frequente de ultravioleta. E uma outra indicação é estimular o metabolismo do cálcio pelo estímulo ali à vitamina D, produção de vitamina D. As principais aplicações do ultravioleta são aumento de produção de vitamina D, como eu mencionei, estimulação da pele, esterilização da pele, bronzeamento da pele, hiperplasia da pele, esfoliação da pele. Nós temos então, em especial, as aplicações para psoríase, que é uma técnica chamada de PUVA, que é associada com o uso de uma droga e do ultravioleta, os distúrbios do metabolismo de cálcio e de fósforo, pela participação da vitamina D, para úlceras de pressão e para esterilização de ambientes e de água. As aplicações ficaram limitadas ao longo dos anos, especialmente pela presença de medicações que tratam as condições de maneira bem mais adequada. E é importante mencionar que não deve ser excluído da clínica, mas deve ser considerado um item de baixa prioridade para a aquisição. É isso. Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos na próxima aula.